Nesse vídeo, farei um resumo e comentarei minhas impressões sobre a nova síndrome de Vichy do psiquiatra inglês Theodore Dalrymple. Primeiro, peço a você que se inscreva no canal e ative as notificações. Como eu já tinha lido A Vida na Sarjeta do mesmo autor, sabia que se tratava de um escritor sério e com vasta formação cultural, predicados que, no meu entender, enriquecem muito suas análises, uma vez que é praxe de Dalrymple associar suas competências e habilidades técnicas a outras áreas do conhecimento. Ele tem um desejo genuíno de compreender o que se passa na sociedade, nos ambientes que frequenta, seja como médico, seja como escritor, jornalista ou mero espectador do cotidiano. Theodore Dalrymple concentra parte da argumentação de A Nova Síndrome de Vichy nas experiências que viveu na Grã-Bretanha e na França e depois as conecta com os testemunhos oriundos dos tempos em que morou em países africanos, estabelecendo uma superfície de contraste consistente. Seu testemunho pessoal é bastante objetivo, apartado das paixões político-ideológicas, e oferece o realismo necessário para descrever fenômenos sociais. Acima do espectador atento de mudanças sociais, Dalrymple é médico e, como tal, examina os sintomas necessários para a formulação do diagnóstico e, em A Nova Síndrome de Vichy, publicado em 2010, aponta as razões que para ele levaram a Europa a render-se ao barbarismo, ignorando seu passado civilizacional fundador, a ponto de querer romper com ele, apegando-se à história mais recente, impregnada de culpa e vergonha. Ele começa sua crítica pela historiografia contemporânea, que dá ênfase excessiva ao pior lado dos acontecimentos, relegando ao enésimo plano os feitos importantes, os sacrifícios dos antepassados, suas conquistas e seu legado. Alega que se uma história não apresenta nada de bom ou de valor, desperta nas pessoas sonhos utópicos do novo começo ou a apatia, isto é, de um lado, o ardor revolucionário querendo destruir tudo para colocar algo supostamente melhor no lugar e do outro, a busca de satisfação do mero ter. Aponta que nos últimos 50 anos a Grã-Bretanha vem perdendo espaço no desenvolvimento de novas tecnologias, levando à perda de protagonismo econômico na Europa e no mundo. Claro sinal de enfraquecimento em tempos altamente competitivos. Outro fator econômico negativo é a grande dependência de fontes de energia estrangeiras, fornecidas geralmente por países que, vez por outra, envolvem-se em tensões. Dalrymple também considera o antimilitarismo do continente uma fraqueza. Pondera que não reagir a provocações é transformar a covardia em virtude. Considera a imigração islâmica um dos grandes riscos para a Europa no aspecto civilizacional. Primeiramente pela alta taxa de natalidade dos islâmicos quando comparada à dos europeus. E segundo, porque a religião exerce forte domínio sobre seus fiéis, decisivo para a formação e manutenção da identidade. Ele reconhece que os jovens muçulmanos vivendo na Europa estão ocidentalizados, mas enfatiza que de forma alguma isso implica que não sejam simpáticos a seus irmãos fundamentalistas e que no futuro não se tornarão radicais. Explica que o jovem muçulmano é extremamente machista e, embora comporte-se como um degenerado ocidentalizado, abomina que as mulheres de sua religião se vulgarizem, inclusive considera as jovens brancas da Grã-Bretanha vadias. Conta que na sua experiência como médico atendeu centenas de muçulmanas que tentavam suicídio por conta de casamentos arranjados pelos pais, pois sabiam que seriam tratadas como escravas domésticas e servas sexuais, enquanto os maridos levariam vidas ocidentalizadas fora de casa. Theodore Dalrymple relata vários abusos cometidos contra islâmicas, que as feministas não protegem, primeiro por covardia física, segundo por covardia moral, porque temem ser acusadas de racismo, e terceiro, porque teriam de desistir do multiculturalismo que endossam apenas para se opor a qualquer coisa que evoque ou que se pareça com tradição. Adiante, Dalrymple fala mais sobre o efeito fragmentador de uma sociedade ao ser desarraigada de seus costumes e hábitos, coisa que o feminismo contribui para acelerar.
Ele critica com veemência as autoridades inglesas, que nada fazem quando meninas islâmicas são tiradas da escola subitamente por suas famílias, e a covardia do governo no caso do escritor Salman Rushdie, a quem autoridades islâmicas deliberadamente incitavam o assassinato, cometendo com isso vários crimes sem que a justiça do país se posicionasse. Aponta o dedo ainda para os intelectuais ingleses, condescendentes com tamanha barbárie. Na visão de Dalrymple, esse episódio teve um negativo efeito pedagógico em todo o mundo, denotando a preferência do Ocidente em manter uma situação confortável de apaziguamento em desfavor de defender seus princípios. O autor também responsabiliza o relativismo moral e epistemológico pela erosão dos fundamentos nos quais se estrutura a sociedade europeia. Quando se nega a verdade, abre-se uma chaga de morte nas tradições que fundam a história e a cultura. Se não há mais certezas e tudo pode ser destruído pela crítica, o que sobra afinal? Como fica a estrutura do pensamento das pessoas, os diálogos sociais? A verdade passa a depender de critérios arbitrários para ser afirmada ou negada, como interesses materiais, políticos ou psicológicos. Theodore considera o multiculturalismo outra parte do problema, porque está promovendo a diluição da cultura, das tradições e as identidades dos países e suas populações. Explica que o ordenamento natural que guiava as pessoas na vida cotidiana desapareceu e agora é-lhes imposto a todo momento escolher como se comportar para não ofender alguém. Ele entende que a abundância de facilidades e opções de hoje cria uma impressão nas pessoas de que não é preciso mais comprometer-se com nada no longo prazo e de que é possível estar feliz o tempo todo, basta para tanto mudar. Aponta que outro efeito nocivo do relativismo é, em nome da liberdade do indivíduo, afrouxar os limites do que é ou não permitido. O excesso de liberdades, associado à falta de limites, resulta num individualismo sem individualidade. A esse respeito, veja que interessante o que dizia o filósofo espanhol Ortega y Gasset em 1988 no livro A Rebelião das Massas. Abre aspas. Onde quer que tenha surgido o homem-massa de que este volume se ocupa, um tipo de homem feito de pressa, montado nada mais que sobre poucas e pobres abstrações e que, por isso mesmo, é idêntico de uma ponta da Europa à outra. Esse homem-massa é o homem previamente esvaziado de sua própria história, sem entranhas de passado e por isso mesmo dócil a todas as disciplinas chamadas internacionais. Mais que um homem, é só uma carapaça de homens, constituído por meras idolafore, carece de um dentro, de uma intimidade sua, inexorável e inalienável, de um eu que não se possa revogar. É consequência disso que esteja sempre disponível para fingir ser qualquer coisa. Só tem apetites, crê que só tem direitos e não crê que tem obrigações. É o homem sem nobreza que obriga, fecha aspas. Embora seja ateu, Theodore Dalrymple admite que o afastamento europeu da filosofia cristã fez com que as pessoas perdessem a noção da própria pequenez no mundo e da sua grandeza diante de Deus, o que as tornou cada vez menos humildes, mais hedonistas e arrogantes. O afastamento da religião abre espaço para a secularização. Ele diz que o europeu se apega à crença de que esta existência é tudo que ele tem. Uma vez que é afastado de Deus, perdeu a transcendência. Logo, o que importa é viver muito e ser feliz o tempo todo, como se isso fosse realmente possível. O resultado? Adultos infantilizados e mimados, entregam-se cada vez mais ao consumo, seja de coisas, substâncias ou experiências, sem que a ânsia de suprir o vazio seja saciada. Aponta que algumas pessoas encontram na vida de estudos uma substituição à busca transcendente. Muitas substituem a fé pelas ideologias políticas. Outros engajam-se em causas ambientais para dar sentido às suas existências. Cita ainda o nacionalismo e o antinacionalismo como outros meios de buscar esse algo superior. Terminadas as observações sobre os indivíduos, cultura e religião, Dalrymple chega ao papel desempenhado pela União Europeia nesse estado de coisas. A União Europeia é um bloco político e econômico composto por 27 países, formado em 1993 com a assinatura do Tratado de Maastricht. Atua na região através de instituições supranacionais como a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia, o Conselho Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal de Contas Europeu e o Banco Central Europeu. Olhando assim, parece um supergoverno.
O autor explica que os apoiadores da União Europeia entendem que a existência da entidade evita a guerra e assegura a paz, o que não significa de modo algum eliminar as tensões entre os povos ou o passado que deu origem a certas animosidades, mas o fato é que a União Europeia coloca um controle sobre elas. A mim pareceu algo como xingar no pensamento enquanto se sorri para um desafeto. Theodore associa o medo de conflitos no continente às duas guerras mundiais, sobretudo a segunda. Explica que o povo alemão carrega uma grande culpa por causa do nazismo, mesmo as pessoas que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. Fiquei por um tempo pensando como esse fardo se reflete no inconsciente dessas pessoas, o quanto moldam sua comunicação verbal e até não verbal por medo de serem acusadas de simpatizantes de algo atroz como o nazismo apenas por terem nascido na Alemanha. Achei triste e bizarro. Voltando ao livro, Dalrymple enxerga a União Europeia como um fundo de pensão para políticos cuja carreira em seus países de origem está morta e um grande cofre à disposição de burocratas que apreciam viver a boa vida sem ter que pagar um tostão por ela, com viagens interessantes e restaurantes caros. Associada à vida fácil e ao prestígio de atuar em nome da entidade está o poder de controlar milhares de pessoas com regulações. Estas regulações, por não serem discutidas nos parlamentos nacionais, geram insatisfação ao europeu, dependendo da forma como seu país for afetado por elas. Theodore explica que nos momentos de crise nos países membros da União Europeia, fica mais difícil forçar uma consciência pan-europeia. Os cidadãos irão voltar-se às suas identidades nacionais, seus governos, de quem cobrarão soluções aos problemas. Até a Primeira Guerra Mundial, a Europa era vista pelos europeus como o centro do mundo do ponto de vista moral e intelectual. Com isso, havia tanto uma autoconfiança como uma autoestima geral. O conflito, que na época foi entendido como uma guerra pela civilização, logo após seu fim, passou a ser visto como obra da insensatez, porque rompeu com as certezas morais de cada um que viu a destruição, seja na perda de parentes e conhecidos, seja no retorno de aleijados em combate. Além de, claro, as consequências psicológicas muitas vezes devastadoras. Logo, os outrora entusiastas, por culpa ou vergonha, passaram a criticar a Primeira Guerra Mundial à medida em que o transcurso do tempo lhes dava uma diferente perspectiva. Na década de 1930, o entendimento da motivação desta guerra já havia sido substituído, mas não com uma nova reflexão, e sim como se as pessoas o tivessem considerado uma completa estupidez desde o início, o que não passou de resultado de propaganda. Theodore descreve o papel do entretenimento na disseminação dessa outra forma de ver o passado recente. Dalrymple encerra o capítulo afirmando que na Alemanha a desilusão deu origem ao militarismo doentio, na Grã-Bretanha e na França um pacifismo cego. Difícil não concordar com ele. No capítulo seguinte, Dalrymple afirma que a Segunda Guerra Mundial destruiu com o resto de autoconfiança europeia. Quando ela acabou, havia duas novas potências mundiais e nenhuma delas era europeia. Uma extensa parte do território estava devastado e os horrores do Holocausto pesavam sobre todos. O choque diante da monstruosidade do nazismo e a especulação filosófica e moral dada à conversão de pessoas cultas, inteligentes e civilizadas em operadoras da absoluta barbárie. Aquilo era um dilema pungente e devastador. Ele não fica nos alemães, vai apontando os apoiadores do nazismo por toda a Europa. Áustria, Holanda, Irlanda, Itália. A França, com o governo de Vichy, então nem se fala. Havia barbarismo ainda que não fosse nazista naquela época em outros países, como na Espanha e na Romênia. Um parêntese. O governo de Vichy foi a administração do Estado francês, comandada pelo Marechal Pétain, que após a invasão do país pelos nazistas em 1940, passou a colaborar com o Reich e combater a resistência francesa contrária à invasão, motivo de vergonha até hoje para muitos franceses. Quando o autor usa a expressão síndrome de Vichy e a dá de título ao livro, a meu ver quer dizer que o próprio europeu contribui com os elementos externos, que depois se tornam internos, que irão destruí-lo. Theodore Dalrymple também faz um questionamento super pertinente quanto ao caráter das pessoas durante a ocupação militar de seu país por um inimigo. A eventual colaboração, usando o caso de Vichy, por exemplo, se deu por obrigação ou as pessoas se aproveitaram daquela oportunidade para fazer o mal?
Isso valendo tanto para a resistência, que era cheia de comunistas e que geralmente não toleram a liberdade de pensamento quando se discorda deles, como para os colaboracionistas. As mesmas perguntas cabem à população civil alemã. Mais à frente, ele resume outras tristes façanhas de vários países europeus em suas colônias na África, no Sudeste Asiático e na Oceania, e como isso afeta a história dos povos de parte a parte. Finaliza o capítulo reconhecendo que isso faz parte da história desses países, lembrando que esses fatos não fazem desaparecer o que cada um deles fez de bom. No capítulo seguinte, Dalrymple supõe que a postura derrotista confere aos seus adeptos uma outra forma de mostrar-se importante. Quando ele diz isso, vejo-o mais como psiquiatra analisando um paciente. Explica que agir assim torna mais fácil engolir a perda da relevância dos países europeus no pós-guerra mundial. Aponta que o europeu cometeu muitos erros na África e mesmo assim fez algo grande no continente, o que dá muita margem para comiseração. Avalia que à medida que a população fica mais educada diante dessa história derrotista, cria-se um fértil ambiente para criar revolução social, partindo das universidades, onde os jovens acham que têm o direito, por conta do status intelectual, de receber privilégios na condução do futuro do país. Ou seja, o mesmo ardor revolucionário de sempre. Não é à toa que é das universidades, sobretudo das públicas, que saem a imensa maioria dos políticos e burocratas. No capítulo em que sintetiza as consequências do fenômeno que descreveu ao longo do livro, Dalrymple traz a destruição do passado na medonha modernização presente na arquitetura de muitas cidades europeias, na ilusão de que a construção moderna coloque o continente na modernidade, quando gera caos estético, cognitivo e pior, acelera o esquecimento das grandezas do passado. O autor diz que cada vez mais o europeu só sabe do que aconteceu da Segunda Guerra Mundial para frente, logo, vem ignorando cada vez mais os efeitos grandiosos e civilizadores daqueles povos. Aponta a excessiva preocupação com o bem-estar social, já que a transcendência não tem importância. O que vale é viver bem essa vida e não deixar legado algum, nem imaterial. Os filhos passam a ser vistos como despesa, empecilhos a esse estilo de vida confortável e sem preocupações, responsabilidade demais para quem deseja trabalhar o mínimo e desfrutar o máximo dessa única vida que tem. Depois, Dalrymple faz comparações com o que acontece nos Estados Unidos e como o país pode no futuro cair na mesma esparrela da Europa. Aqui eu acho que Dalrymple misturou as coisas para chegar ao desfecho do livro, que não deixa de ter lá seu fundamento. Abre aspas, uma saudável sociedade moderna deve saber como se preservar à medida que muda, ou seja, saber conservar durante a reforma. A Europa mudou sem saber como conservar. Essa é a sua tragédia, fecha aspas. Em várias páginas lembrei-me do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, que no livro A Invasão Vertical dos Bárbaros, de 1967, disse, abre aspas, na verdade, a invasão, que é a penetração gradual e ampla dos bárbaros, não só se processa horizontalmente pela penetração no território civilizado, mas também verticalmente, que é a penetração pela cultura, solapando seus fundamentos e preparando o caminho à corrupção mais fácil do ciclo natural, como aconteceu no fim do Império Romano e como começa a acontecer agora entre nós. Fecha aspas. Eu tenho certeza de que Theodore Dalrymple não conhece Mário Ferreira dos Santos e é improvável que tenha lido A Invasão Vertical. Isso, no entanto, não impede que Dalrymple concorde com Mário. Terminada a leitura, percebi que consegui enxergar melhor as motivações dos ingleses para o referendo realizado em 2016, que culminou na saída do Reino Unido da União Europeia em 2020, partindo de formulações do autor que precederam em pelo menos 7 anos os debates. Naquele referendo, 51,9% da população disse sim para a saída do bloco por entender que a União Europeia retirava a soberania do Reino Unido em assuntos econômicos e de imigração. O que senti falta em A Nova Síndrome de Vichy, cujo subtítulo é Por que intelectuais europeus se rendem ao barbarismo, foi um aprofundamento justamente para essa questão que já na capa subtendia a responder, criando uma expectativa que não via atendida. Ao longo do texto, vi descrições razoáveis de experiências do autor observando os resultados das disseminações da culpa e do vitimismo na Europa, mas ele passou muito longe da gênese dessas ideias e seus círculos intelectuais de propagação. Ideias, como diz o livro famoso, têm consequências. Eu concordo, mas também têm origem.
Se ficou até aqui, não deixe de curtir o vídeo e inscrever-se no canal, beleza? Até breve!